Milionário congela ao ver mendigo negro apanhando e seu pai surge de surpresa. Daniel, um jovem milionário de Lisboa, costumava olhar para a cidade do alto de seu luxuoso apartamento com uma sensação de superioridade. Suas festas eram o centro das atenções, seus amigos, todos da mesma classe privilegiada, e sua vida recheada de carros caros e roupas de grife. Mas naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas cobertas de um manto de névoa fria, uma estranha sensação de inquietude o acompanhava, como se uma sombra o seguisse, mas ele não sabia por quê. O brilho das luzes da cidade, geralmente tão sedutor, agora parecia apenas um borrão. De repente, um grito cortou o ar. Daniel parou. O som vinha de um beco escuro, logo à sua esquerda. A curiosidade o puxou, mas uma voz interior o alertava: não se envolva. Ele hesitou, olhando para a cena. Um homem, sem-abrigo negro, estava cercado por 3 homens. O medo surge entre as sombras e o desespero. Daniel sentiu um nó na garganta. Vai embora, seu inútil! Um dos agressores gritou, enquanto o outro desferia um soco. A cena era brutal, um flash de algo real, doloroso, tão longe do seu mundo. O brilho do glamour falhou em suavizar o choque. Uma corrente de adrenalina correu por suas veias. Ele deveria ajudar, mas o que isso significaria? Justo quando estava prestes a se mover, uma figura se destacou no fundo do beco. Era seu pai, um homem que ele não via há anos, padrão Da. Lei incrivelmente familiar, mas ao mesmo tempo um estranho total. A aparição trouxe um turbilhão de emoções. Foi um choque vê-lo ali, com a antiga farda que lembrava mais as brigas da infância do que um símbolo de proteção. Ele gritou: afastem-se dele! E avançou com uma determinação que Daniel nunca tinha visto antes. O tempo parecia desacelerar quando Daniel o observou prender medo e raiva nos olhos dos agressores, que rapidamente se dispersaram, fugindo para a escuridão. A tensão no ar ressoava, quase palpável. O sem-abrigo, agora em silêncio, olhou para o pai de Daniel, e a expressão em seu rosto fez algo no peito do jovem apertar. O homem agredido tinha olhos cansados de tantas lutas. Mas o que mais chocou Daniel foi quando o sem-abrigo, ainda respirando com dificuldade, disse: ele sabe da verdade, jovem. A verdade que você nunca quis ver. As palavras vibraram no ar. O que ele quis dizer? Daniel estava em chamas por curiosidade. A revelação de um segredo familiar dentro daquela vida que ele pensava ser controlada e previsível ameaçava desmoronar tudo. Os segredos do pai, a suposta proteção, a vida que ele viveu, tudo isso agora fazia parte de um quebra-cabeça que ele não sabia montar. A esta altura, o sem-abrigo já se arrastava por aquele beco escuro, com um útil olhar para Daniel. Você pode mudar tudo, mas seu sangue esse nunca vai mudar. A frase ecoou, deixando um rastro de perguntas na mente do jovem. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos girando como uma tempestade. O que ele faria agora? Buscaria a verdade sobre a família que sempre desconfiou? Ou voltaria para o conforto superficial de sua vida? O tempo corria, e a pressão de seu passado pairava sobre ele como uma nuvem escura. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual
Cidade, você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos girando como uma tempestade. O que ele faria agora? As palavras do sem-abrigo ecoavam em sua mente, criando raízes profundas. Você pode mudar tudo, mas seu sangue, esse nunca vai mudar. O nó na garganta se apertava, e o que parecia ser um momento de clareza logo se tornava um emaranhado de dúvidas. O pai, ainda ofegante, olhou para ele, os olhos cheios de um poder que Daniel não reconhecia. Quando Daniel estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, um grito distante cortou a atmosfera tensa. Ele virou-se rapidamente, apenas para ver o que parecia ser uma figura feminina, correndo em direção a eles, com um olhar de desespero pintado em seu rosto. Era sua mãe. Daniel mal teve tempo de processar a imagem dela antes que ela colidisse com o corpo de seu pai, indo ao chão. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz cortada de emoção, enquanto suas mãos tremiam. "Eu não sabia que você viria. Achamos que você estava..." "Corta essa! Não é hora para isso!" O pai de Daniel cortou, a raiva balançando em seus ombros. A tensão entre eles era palpável enquanto a mulher tentava se recompor. Daniel estava em choque. O que estava acontecendo naquele beco? Por que sua mãe estava lá? Era como se os mundos que ele pensava serem separados agora se chocassem de maneira explosiva. O sem-abrigo, com um olhar ainda mais enigmático, assistia à cena com um sorriso triste nos lábios. "A verdade está vindo à tona, jovem. Seus pais têm segredos." Ele se arrastou um pouco mais, como se quisesse se apropriar do momento. E em seu olhar havia uma sabedoria que Daniel sentia que transcende a dor. "O que você fizer agora irá decidir seu destino." Os ânimos começaram a se elevar, investidas de passado e mágoa, efervescendo como um enxame. Daniel olhou para os pais, sua mente fervilhando. "Segredos? Que segredos?" ele gritou, a voz repleta de confusão e raiva. A expressão da mãe escureceu. "Daniel, não é hora para isso." Ela hesitou, a voz vacilante. Mas seu pai a interrompeu. "Deixe-o ouvir a verdade. Ele precisa estar preparado." A frase trazia uma gravidade que fez o ambiente esfriar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene cortou o ar como um faísca. A luz azul e vermelha refletiu nas paredes do beco, aumentando a agitação. "Rápido! Temos que sair daqui!" O pai exclamou, puxando a mãe para longe, mas Daniel ficou imóvel, os olhos fixos em seu progenitor, que agora parecia tão distante. Um estrondo ecoou. A figura do sem-abrigo desapareceu na neblina. Mas seus olhos penetrantes permaneciam na mente de Daniel. Ele sentia um frio na barriga. O que eles estavam escondendo? Que verdades podiam ameaçar tudo o que ele conhecia? Um ímpeto o fez se mover. "Espere!" ele gritou, quase implorando. "Eu quero saber!" Mas o pai já havia se afastado, puxando sua mãe. O som das sirenes se aproximava rapidamente, e Daniel viu pela primeira vez o pânico em seus rostos. "Você não pode fugir da verdade para sempre, pai!" gritou ele. A resposta dele ficou retida no ar. Uma reviravolta estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser? A figura do sem-abrigo, as palavras ditas, o mistério envolvendo sua família. Tudo começava a apresentar uma estrutura nova, com contornos sombrios. O que Daniel acreditava ser uma noite normal,
rapidamente se tornava uma tempestade de revelações e incertezas. E assim, Daniel ficou ali, no beco, o coração acelerando, o tempo correndo. O que eles estavam escondendo se tornaria uma nova verdade, um novo caminho que ele não estava preparado para seguir. O que ele iria fazer? A dúvida pairava, mas as coisas estavam prestes a mudar de forma drástica, levando tudo o que ele conhecia a ser desfechado. A única certeza no ar era a incerteza crescente e a urgência de encontrar respostas. Daniel ficou ali, paralisado, com o coração batendo descompassado. A sirene se aproximava, cortando o ar tenso como uma lâmina. E ali, em meio ao caos, seus pais se afastavam. Ele teria gritar, perguntar sobre os segredos, mas não conseguia. A pressão de tudo que estava prestes a mudar pesava sobre seus ombros. E foi então que uma sombra móvel surgiu do fundo do beco. Com movimentos rápidos, um homem apareceu, um estranho com uma máscara. A presença dele criou uma nova onda de pânico. Daniel mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. "Vocês!" gritou o homem mascarado, apontando para seus pais. O tempo de esconder a verdade acabou. As palavras ressoaram pelo beco como um trovão, estilhaçando a tensão no ar. Daniel convulsionou em sua própria incerteza. Que verdade? O que esse estranho queria dizer? O homem se movia rápido, arrastando um maço de papéis que parecia ter alguma importância vital. Ele se aproximou, cada passo gerando um frio na espinha de Daniel. "Estamos todos em perigo", o estranho disse, agora com um desespero visível em seu tom. "O que escondem de você, Daniel? Vai implodir sua vida." Ele lançou os papéis no chão. Por um instante o ar parou. Todos os olhos estavam fixos naquelas folhas. O pai de Daniel, antes tão autoritário, pareceu perder a força. "Não! Pare com isso!" gritou, em um tom de súplica que Daniel jamais ouvira de sua boca antes. E aquilo fez o jovem parar. Era como se um muro de proteção que ele pensava estar erguido tivesse desmoronado. A máscara do estranho caiu ligeiramente, revelando um rosto conhecido. Daniel arregalou os olhos. Era um velho amigo de confiança da família. Alguém que ele pensou ter desaparecido. "Carlos!" ele balbuciou. A confusão tomando conta de seu semblante. "Mas por que você?" "Daniel, você precisa saber. Seu pai não é quem você pensa que é." Carlos disse, sua voz mais urgente que nunca. "Ele está envolvido em coisas profundas e perigosas. A verdade que você precisa enfrentar não é apenas sobre o passado, mas sobre tudo que está a caminho." O pai de Daniel avançou, como se quisesse intervir, mas Carlos levantou a mão. "Não, não! Essa é a única chance que temos. Se não pararmos agora, Daniel, a sua vida vai se tornar um pesadelo." As palavras pairavam, pesadas como chumbo. As sirenes continuam a rugir, cada vez mais próximas. Mas o mundo em volta de Daniel desapareceu. Ele sentia o coração pulsando, a mente tentando dar sentido ao que estava acontecendo. As questões explodiam como fogos de artifício em sua cabeça. "O que você está dizendo, Carlos? O que significa isso?" "Você está em perigo. Eles sabem onde você está. O que seu pai fez? O que sua família fez?" Carlos hesitava, procurando as palavras,
E o sem-abrigo? Ele é parte disso. O que ele disse não era só sobre você, era sobre todos nós. Ele sabe o que seu pai fez para chegar até onde está. E agora as consequências estão vindo à tona. Uma onda de choque passou por Daniel. Ele olhou para seu pai, que estava pálido. Uma revelação se acendeu em sua mente. Momentos da infância, segredos em murmúrios. O olhar de reprovação que tantos anos fora ignorado. Cada memória parecia agora uma chave, uma pista para um enigma maior. As sirenes estavam ali, e ele sentia o tempo se esvaindo. Você precisa decidir, Daniel. Carlos insistiu, seus olhos ardendo com uma urgência que Daniel nunca tinha visto. Volte para a sua. Vida de ilusões ou enfrente a verdade que pode mudar tudo, a escolha é sua! Uma explosão de gritos ecoou ao longe e Daniel teve a impressão de que o chão estava prestes a desabar sobre seus pés. Os relacionamentos, a lealdade, tudo o que ele conhecia estava em frangalhos. O que mais ele não sabia? O que mais havia escondido? E, no coração daquela confusão, uma única certeza sobressaiu. A verdade estava a um passo e ele não poderia ignorá-la. Mas o que fazer agora? A caminho da escuridão ou ao encontro da luz? O dilema assombrava sua mente enquanto a tempestade se formava ao redor dele. Daniel ficou ali parado, o coração acelerando. A tensão era tão densa que parecia apertar seu peito. As sirenes se aproximavam, cada segundo mais desesperador. Ele olhava para Carlos, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu pai não era quem ele pensava? Segredos! O que mais ele não sabia? Daniel, você não pode ignorar isso! Carlos insistiu, arrastando os papéis para mais perto. Ele se agachou, quase implorando. Os documentos mostram tudo! Os negócios de seu pai! Ele tinha que ver as coisas que fez com seus próprios olhos. A vida dele não é o que você imagina. Daniel estava perdido em sua própria confusão. Ele olhou para seu pai, que agora parecia mais velho, os ombros curvados pelo peso de um mundo que Daniel mal conhecia. Como ele podia ter escondido isso? O tempo parecia desacelerar, enquanto o desespero subia. Então, do nada, uma explosão estourou atrás deles. As janelas dos prédios ao redor tremiam. Daniel virou a cabeça e viu fumaça sair de um carro. Atiradores! O pensamento atravessou sua mente como um raio. Um pânico instantâneo tomou conta, enquanto as pessoas da rua começavam a gritar e correr. Carlos, o que está acontecendo? Daniel gritou, apenas para ser interrompido por seu pai. Deu fora! Agora! O pai de Daniel se virou, em um ímpeto de proteção, mas era tarde demais. O caos se instalara. Carlos estava lá, ainda segurando os papéis, mas ele havia mudado. A expressão de determinação deu lugar a um olhar de pavor. Eles vêm por você, Daniel. Nós temos que ir. As sirenes aumentaram, suas luzes piscando como flashes de advertência. E, naquele instante, tudo que Daniel conhecia se transformou em um pesadelo. O homem mascarado se aproximou. Vamos, eu te levo, aqui não é seguro. Ele puxou Daniel, que hesitou, olhando para seu pai. Os olhos do pai eram como buracos negros, engolindo tudo que ele amava. Um novo estalo atravessou o ar e, sem pensar, Daniel se virou para sua mãe, que ainda estava no chão, paralisada. Mãe, levante-se! Mas ela não respondeu. A confusão era demais. O que estava acontecendo? Levem-o! Gritou o estranho. Não temos tempo, eles vão chegar. Um grupo de figuras surgiu das sombras, com armas à mostra. Daniel reconheceu um deles. Era um conhecido de seu pai, alguém que ele brincava na infância.
Mas agora, tudo que aquele rosto representava estava coberto de traição. Você não deveria ter mexido com isso, Daniel. A voz daquele homem ecoou, e cada palavra parecia um golpe direto. O ambiente fica escuro. As luzes das sirenes falharam. Um silêncio terrível pairou. Então, a voz de seu pai cortou a tensão. Você gritou a verdade, Carlos. E agora vêm as consequências. Não podem saber. Daniel estava atordoado. O que seu pai disse? Consequências? Ele virou-se, buscando entender. Mas a realidade se desdobrava como um pesadelo. O homem mascarado puxou Daniel, e entre o caos e os gritos, Carlos gritou. A verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. As palavras reverberaram como um trovão. Daniel congelou, seus pensamentos desmoronando. O que significava isso? Como isso era possível? Ele olhou para o homem que sempre chamara de pai. O sentimento de traição esmagador cresceu dentro dele. Não! Isso não pode estar acontecendo! Daniel gritou, sua voz embargada de desespero. A imagem do sem-abrigo ecoou em sua mente. Seu sangue nunca vai mudar. Daniel começou a perceber que talvez nada do que conhecia fosse real. Enquanto a adrenalina pulsava, ele olhou para os documentos no chão. Uma parte de si queria saber a verdade, mas outra parte gritava para sair e deixar tudo para trás. O grito de sua mãe ainda ressoava em seus ouvidos. Daniel, me escute! Carlos implorou. As palavras soavam vazias. O passado estava desmoronando e a incerteza do futuro pairava no ar. O estrondo de novos tiros ecoou mais perto. E a escolha precisava ser feita em tempos de imensa pressão. Mas qual era a verdade? E o que mais estava escondido sob o manto dessa vida perfeita que tão firmemente acreditou existir? Daniel ficou ali parado, o coração acelerando. A tensão era tão densa que parecia apertar seu peito. As sirenes se aproximavam, cada segundo mais desesperador. Ele olhava para Carlos, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu pai não era quem ele pensava? Segredos? O que mais ele não sabia? Daniel, você não pode ignorar isso! Carlos insistiu, arrastando os papéis para mais perto. Ele se agachou, quase implorando. Os documentos mostram tudo. Os negócios de seu pai. Ele tinha que ver as coisas que fez com seus próprios olhos. A vida dele não é. O que você imagina? Daniel estava perdido em sua própria confusão. Ele olhou para seu pai, que agora parecia mais velho, os ombros curvados pelo peso de um mundo que Daniel mal conhecia. Como ele podia ter escondido isso? O tempo parecia desacelerar enquanto o desespero subia. Então, do nada, uma explosão estourou atrás deles. As janelas dos prédios ao redor tremiam. Daniel virou a cabeça e viu fumaça sair de um carro. Atiradores! O pensamento atravessou sua mente como um raio. O pânico instantâneo tomou conta, enquanto as pessoas da rua começavam a gritar e correr. Carlos, o que está acontecendo? Daniel gritou, apenas para ser interrompido por seu pai. Deu fora, agora! O pai de Daniel se virou em um ímpeto de proteção. Mas era tarde demais. O caos se instalara. Carlos estava lá, ainda segurando os papéis. Mas ele havia mudado. A expressão de determinação deu lugar a um olhar de pavor. Eles vêm por você, Daniel. Nós temos que ir. As sirenes aumentaram, suas luzes piscando como flashes de advertência. E naquele instante, tudo o que Daniel conhecia se transformou em um pesadelo.
O homem mascarado se aproximou. Vamos, eu te levo, aqui não é seguro. Ele puxou Daniel, que hesitou, olhando para seu pai. Os olhos do pai eram como buracos negros, engolindo tudo que ele amava. Um novo estalo atravessou o ar, e sem pensar, Daniel se virou para sua mãe, que ainda estava no chão, paralisada. Mãe, levante-se! Mas ela não respondeu. Era demais! O que estava acontecendo? Levem-no! Gritou o estranho. Não temos tempo! Eles vão chegar! Um grupo de figuras surgiu das sombras, com armas à mostra. Daniel reconheceu um deles. Era um conhecido de seu pai, alguém que ele brincava na infância. Mas agora, tudo que aquele rosto representava estava coberto de traição. Você não deveria ter mexido com isso, Daniel. A voz daquele homem ecoou, e cada palavra parecia um golpe direto. O ambiente ficou escuro. As luzes das sirenes falharam. Um silêncio terrível pairou. Então a voz de seu pai cortou a tensão. Você gritou a verdade, Carlos. E agora vem as consequências. Não podem saber. Daniel estava atordoado. O que seu pai disse? Consequências? Ele virou-se, buscando entender, mas a realidade se desdobrava como um pesadelo. O homem mascarado puxou Daniel, e entre o caos e os gritos, Carlos gritou: a verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. As palavras reverberaram como um trovão. Daniel congelou, seus pensamentos desmoronando. O que significava isso? Como isso era possível? Ele olhou para o homem que sempre chamara de pai. O sentimento de traição esmagador cresceu dentro dele. Não! Isso não pode estar acontecendo! Daniel gritou, sua voz embargada de desespero. A imagem do sem-abrigo ecoou em sua mente. Seu sangue nunca vai mudar. Daniel começou a perceber que talvez nada do que conhecia fosse real. Enquanto a adrenalina pulsava, ele olhou para os documentos no chão. Uma parte de si queria saber a verdade, mas outra parte gritava para sair e deixar tudo para trás. O grito de sua mãe ainda ressoava em seus ouvidos. Daniel, me escute! Carlos implorou, mas as palavras soavam vazias. O passado estava desmoronando e a incerteza do futuro pairava no ar. O estrondo de novos tiros ecoou mais perto e a escolha precisava ser feita em tempos de imensa pressão. Mas qual era a verdade? E o que mais estava escondido sob o manto dessa vida perfeita que tão firmemente acreditou existir? Daniel ficou paralisado, o coração quase saindo pela boca. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. Ele olhou para o homem que por toda a sua vida foi seu modelo, seu herói, mas agora parecia mais uma máscara do que um ser humano. A confusão tomou conta dele, como se o chão tivesse desmoronando. Não pode ser, ele murmurou, tentando processar tudo. Isso não pode estar acontecendo. Aquela noite, que parecia uma simples caminhada, havia se transformado em um pesadelo, repleto de traição e segredos. Mas antes que pudesse pensar mais, outro tiro cortou o ar, e ele viu as sombras se movendo mais rápido, os rostos de seus perseguidos se aproximando. A urgência voltou com força. O homem mascarado puxou, mas Daniel não se movia. A verdade? O que você quer dizer com isso? Ele estava em chamas por respostas, mas o caos ao redor não dava tempo para reflexão. Carlos insistiu. Daniel, precisamos sair agora! A adrenalina estava alta. E o medo era palpável.
A sirene se aproximava, os gritos das pessoas ecoando pelas ruas sombrias. Daniel piscou, tentando focar, e com um impulso se virou para seu pai. Quem sou eu, então? O homem que sempre olhou para ele com orgulho, agora desviou o olhar, a expressão de desespero pairando como uma nuvem escura. O passado, que parecia tão claro, agora se tornava um mosaico de dúvidas. Daniel, eu? Você o quê? Gritou Daniel, a frustração estourando. O que você fez? O homem mascarado, percebendo a tensão crescente, agarrou Daniel pelo braço. Vamos agora! Eles não podem saber que você está aqui. E foi quando tudo mudou. Um novo grupo de homens apareceu, mas não eram os conhecidos. Eram diferentes, com uma presença que transmitia poder. Daniel reconheceu um deles, um velho amigo de infância, mas agora ele tinha um olhar de desprezo. Ah, Daniel, você deveria ter ficado onde estava. O sorriso dele era sinistro. A situação tomou um rumo surpreendente. Que você está fazendo aqui? Daniel respondeu, a voz falhando. Mas antes que alguém pudesse responder, ecoou uma nova voz, alta e fria. O que você está fazendo aqui, Daniel? Achou que poderia escapar assim? A mulher que se aproximou não era estranha. Era a antiga namorada de seu pai, alguém que ele não via há anos. Suas palavras cortaram o ar como um estilete. Você realmente pensa que está seguro? Seu pai fez escolhas, Daniel. E você precisa saber que a sua vida sempre foi uma mentira. Os olhos de Daniel se arregalaram. Uma mentira? O que mais ele não sabia? A revelação de seu pai não era um acaso, mas parte de algo muito maior. O homem ao lado dela, aquele que sempre pareceu um amigo, agora parecia um inimigo. O que você sabe? Tudo, ela respondeu, nível de desdém em sua voz. Ele não é seu pai biológico. Você é o que chamamos de um projeto, um experimento. O impacto da revelação. As palavras a cortaram como facas afiadas. Daniel sentiu tudo girar. Um projeto? O que isso significava? Ele olhou para os rostos conhecidos. O pai que não era pai. A mulher que conhecia. Agora uma estranha. O chão parecia inconstante sob seus pés. Carlos, percebendo a gravidade da situação, gritou: "Isso não é verdade! Ele é seu pai!" Mas a mulher riu, com um tom que transbordava desdém. "Você realmente acredita que a verdade é tão simples?" Daniel, você precisa decidir: continuar acreditando nessa farsa ou encarar o que realmente é. Daniel estava em choque, cercado por verdades e mentiras se entrelaçando. O que antes era uma vida segura agora parecia uma armadilha. E a escolha que lhe foi dada era dolorosa. Enquanto ele tentava reunir seus pensamentos em meio a tanto caos, as sirenes se tornaram um rugido e a presença ameaçadora começou a se aproximar mais. O futuro parecia incerto e ele não sabia o que fazer a seguir. Então, no meio daquela confusão, ele entende que cada escolha que fizesse poderia mudar tudo. Mas que caminho ele escolheria? A verdade estava mais próxima do que nunca. Daniel ficou paralisado, o coração quase saindo pela boca. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. Ele olhou para o homem que por toda a sua vida foi seu modelo, seu herói. Mas agora parecia mais uma máscara do que um ser humano. A confusão tomou conta dele, como se o chão estivesse desmoronando. "Não pode ser!" ele murmurou, tentando processar tudo. Isso não pode estar acontecendo. Aquela noite, que parecia uma simples caminhada,
havia se transformado em um pesadelo repleto de traição e segredos. Mas antes que pudesse pensar mais, outro tiro cortou o ar e ele viu as sombras se movendo mais rápido, os rostos de seus perseguidos se aproximando. A urgência voltou com força. O homem mascarado o puxou, mas Daniel não se movia. A verdade, o que você quer dizer com isso? Ele estava em chamas por respostas, mas o caos ao redor não dava tempo para reflexão. Carlos insistiu: Daniel, precisamos sair agora! A adrenalina estava alta e o medo era palpável. As sirenes se aproximavam, os gritos das pessoas ecoando pelas ruas sombrias. Daniel piscou, tentando focar, e com impulso se virou para seu pai. Quem sou eu então? O homem que sempre olhou para ele com orgulho agora desviou o olhar, a expressão de desespero pairando como uma nuvem escura. O passado, que parecia tão claro, agora se tornava um mosaico de dúvidas. Daniel, você o quê? Gritou Daniel, a frustração estourando. O que você fez? O homem mascarado, percebendo a tensão crescente, agarrou Daniel pelo braço. Vamos! Agora! Eles não podem saber que você está aqui. E foi quando tudo mudou. Uma nova onda de figuras surgiu. E entre elas, uma mulher que Daniel jamais poderia imaginar ver ali. Era sua irmã. Ele ficou parado, o olhar fixo na mulher que ele achava estar perdida para sempre. A mesma que ele acreditava ser apenas uma lembrança distante. A presença dela foi um choque. Não, não, não! Daniel gritou, confuso. O que você está fazendo aqui? A pergunta escapou um pouco mais alta do que deveria, mas a mulher apenas olhou para ele, pálida. E alerta! Daniel, não temos tempo! Eles vêm atrás de nós! Seu pai e Carlos estavam discutindo, mas Daniel não podia ouvir as palavras. Ele só conseguia olhar para ela, a irmã que pensou ter desaparecido anos atrás, em um acidente que sua família sempre ocultou. Você está viva! Como? Como isso é possível? As perguntas saíam da boca dele, sem controle, as emoções transbordando. Isso não importa agora, ela respondeu, a voz desesperada. É tudo uma questão de tempo. Você precisa saber que nossa família não é o que pensa. O que eles esconderam. Mas, antes que pudesse terminar, os homens com armas fizeram um avanço rápido, obrigando todos a agir. Daniel! Seu pai gritou, puxando-o e a irmã para junto de si. Não! Ouça ela! É uma armadilha! Porém, as palavras da irmã o atingiram como um golpe. Algo dentro dele se agitou. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sua família? A mulher girou rapidamente para encará-lo, e seus olhos brilharam com fervor. Ela está dizendo a verdade, Daniel. Eu sou parte do plano todo, e você não pode ignorar isso. E como se o universo tivesse despedaçado, ela então revelou: você e eu somos parte de um experimento criado para algo maior. A verdade que meu pai teme que você descubra. A revelação cortou o ar. A tensão cresceu, cheia de mistérios e traições. Daniel olhou para Carlos, que parecia tão perdido quanto ele. A mulher continuou: estão atrás de nós há anos, Daniel. O que você pensou ser a sua vida? É só a ponta do iceberg. O mundo parecia girar, e a pressão de tudo o que estava prestes a acontecer fez seu coração disparar. Ele podia ouvir os gritos e os passos se aproximando. Não temos muito tempo, Carlos alertou, puxando Daniel pela mão. Mas e minha mãe? E tudo que eu conheço? Ele gritou, a perplexidade tomando conta. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estourou ao fundo.
tudo tremendo. As sirenes estavam mais perto e a situação se tornava mais caótica. Umas luzes brilhantes iluminaram a cena e Daniel percebeu que as sombras se aproximavam de todos os lados. "Vamos, Daniel!" sua irmã gritou. O desespero em sua voz cortou como uma faca. Ele olhou para ela e a última coisa que viu antes que o caos tomasse conta foi o olhar determinado que ela tinha. Um olhar que dizia que eles estavam juntos. Daniel se virou para seu pai, a busca desesperada por respostas queimando dentro dele. "Você não pode me deixar aqui!" gritou. Mas o eco de sua voz mudava para um estado de incerteza. Um novo universo de segredos se abria diante dele. E a única certeza era a dúvida. O que mais estava por vir? A somente um passo do desconhecido, Daniel sabia que era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Daniel ficou paralisado, o coração quase saindo pela boca. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. Ele olhou para o homem que por toda a sua vida foi seu modelo, seu herói. Mas agora parecia mais uma máscara do que um ser humano. A confusão tomou conta dele, como se o chão estivesse desmoronando. "Não pode ser", ele murmurou, tentando processar tudo. "Isso não pode estar acontecendo." Aquela noite, que parecia uma simples caminhada, havia se transformado em um pesadelo repleto de traição e segredos. Mas antes que pudesse pensar mais, outro tiro cortou o ar, e ele viu as sombras se movendo mais rápido, os rostos de seus perseguidos se aproximando. A urgência voltou com força. O homem mascarado o puxou, mas Daniel não se movia. "A verdade! O que você quer dizer com isso?" Ele estava em chamas por respostas, mas o caos ao redor não dava tempo para reflexão. Carlos insistiu. "Daniel, precisamos sair agora!" A adrenalina estava alta e o medo era palpável. As sirenes se aproximavam, os gritos das pessoas ecoando pelas ruas sombrias. Daniel piscou, tentando focar, e com um impulso se virou para seu pai. "Quem sou eu, então?" O homem que sempre olhou para ele com orgulho, agora desviou o olhar. A expressão de desespero pairando como uma nuvem escura. O passado, que parecia tão claro, agora se tornava um mosaico de dúvidas. "Daniel, Você o quê?" grutou Daniel, a frustração estourando. "Que você fez?" O homem mascarado, percebendo a tensão crescente, agarrou Daniel pelo braço. "Vamos! Agora! Eles não podem saber que você está aqui!" Uma nova onda de figuras surgiu e entre elas, uma mulher que Daniel jamais poderia imaginar ver ali. Era sua irmã. Ele ficou parado, o olhar fixo na mulher que ele achava estar perdida para sempre. A mesma que ele acreditava ser apenas uma lembrança distante. A presença dela foi um choque. Não, não, não! Daniel gritou, confuso. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta escapou um pouco mais alta do que deveria. Mas a mulher apenas olhou para ele, pálida e alerta. "Daniel, não temos tempo! Eles vêm atrás de nós!" Seu pai e Carlos estavam discutindo, mas Daniel não podia ouvir as palavras. Ele só conseguia olhar para ela, a irmã que pensou ter desaparecido anos atrás em um acidente que sua família sempre ocultou. "Você está viva!" "Como? Como isso é possível?" As perguntas saíam da boca dele sem controle, as emoções transbordando. "Isso não importa agora," ela respondeu, a voz desesperada. "É tudo uma questão de tempo. Você precisa saber que nossa família não é o que pensa, o que eles esconderam.
Mas antes que pudesse terminar, os homens com armas fizeram um avanço rápido, obrigando todos a agir. Daniel! Seu pai gritou, puxando-o e a irmã para junto de si. Não ouça ela, é uma armadilha. Porém, as palavras da irmã o atingiram como um golpe. Algo dentro dele se agitou. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sua família? A mulher girou rapidamente para encará-lo, e seus olhos brilharam com fervor. Ela está dizendo a verdade, Daniel. Eu sou parte do plano todo, e você não pode ignorar isso. E como se o universo tivesse despedaçado, ela então revelou: você e eu somos parte de um experimento, criado para algo maior. A verdade que meu pai teme que você descubra. A revelação cortou o ar. A tensão cresceu, cheia de mistérios e traições. Daniel olhou para Carlos, que parecia tão perdido quanto ele. A mulher continuou: eles estão atrás de nós há anos, Daniel. O que você pensou ser a sua vida é só a ponta do iceberg. O mundo parecia girar e a pressão de tudo o que estava prestes a acontecer fez seu coração disparar. Ele podia ouvir os gritos e os passos se aproximando. Não temos muito tempo, Carlos alertou, puxando-o pela mão. Mas e minha mãe? E tudo que eu conheço? Ele gritou, a perplexidade tomando conta. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estourou ao fundo, tudo tremendo. As sirenes estavam mais perto e a situação se tornava mais caótica. Umas luzes brilhantes iluminaram a cena e Daniel percebeu que as sombras se aproximavam de todos os... Para seu pai, a busca desesperada por respostas queimando dentro dele. Você não pode me deixar aqui, gritou, mas o eco de sua voz mudava para o estado de incerteza. Um novo grupo de homens apareceu, mas não eram os conhecidos. Eram diferentes, com uma presença que transmitia poder. Daniel reconheceu um deles, um velho amigo de infância. Mas agora ele tinha um olhar de desprezo. Você não deveria ter mexido com isso, Daniel. A voz daquele homem ecoou, e cada palavra parecia um golpe direto. O ambiente ficou escuro, as luzes das sirenes falharam. Um silêncio terrível pairou. Então a voz de seu pai cortou a tensão. Você gritou a verdade, Carlos. E agora vêm as consequências. Não podem saber. Daniel estava atordoado. A fraqueza nas palavras do pai era evidente. Ele começou a ver que as expressões ao seu redor, a sua família, não eram as mesmas de antes. Então a reviravolta aconteceu. Naquela fraqueza e desespero, o homem mais próximo de Daniel fez o inimaginável. Ele apontou a arma em direção à irmã e, com um olhar frio, disparou. Um instante que parecia durar uma eternidade. O som do disparo ecoou como um trovão no beco. O corpo da irmã caiu, o olhar de choque no rosto. Daniel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O mundo se desfez em pedaços. Não, não! Ele correu em direção ao corpo dela, as lágrimas brotando, mas o tempo parou. A única coisa que ele podia ouvir era o sangue pulsando por seus ouvidos. O homem que disparou olhou para Daniel com uma indiferença que cortava como uma faca. As vozes ao redor começaram a se misturar em gritos, mas Daniel não ouvia nada. Ele via apenas o rosto da irmã, o sorriso que ele nunca mais veria. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, seu coração despedaçado. E ali, diante de todos, a verdade se desdobrava em um mar de segredos e mentiras. Daniel não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido?
O homem que ele acreditou ser seu pai acabara de tornar seu mundo um labirinto de incertezas. As escolhas erradas estavam se revelando. Agora, ele precisava decidir: seguir em frente com a dor ou enfrentar uma traição que quebraria ainda mais sua alma. As sirenes eram agora uma canção distante. O caos, uma dança incontrolável. E enquanto Daniel caía em um abismo de desespero, uma única pergunta ressoava em sua mente: a quem ele poderia realmente chamar de família? Daniel ficou paralisado, o coração quase saindo pela boca. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A verdade é que ele nunca foi seu pai, Daniel. Ele olhou para o homem que por toda a sua vida foi seu modelo, seu herói. Mas agora parecia mais uma máscara do que um ser humano. A confusão tomou conta dele, como se o chão estivesse desmoronando. Não pode ser, ele murmurou, tentando processar tudo. Isso não pode estar acontecendo. Aquela noite, que parecia uma simples caminhada, havia se transformado em um pesadelo repleto de traição e segredos. Antes que pudesse pensar mais, outro tiro cortou o ar. E ele viu as sombras se movendo mais rápido. Os rostos de seus perseguidos se aproximando. A urgência voltou com força. O homem mascarado o puxou, mas Daniel não se movia. A verdade, o que você quer dizer com isso? Ele estava em chamas por respostas, mas o caos ao redor não dava tempo para reflexão. Carlos insistiu. Daniel, precisamos sair agora. A adrenalina estava alta e o medo era palpável. As sirenes se aproximavam, os gritos das pessoas ecoando pelas ruas sombrias. Daniel piscou, tentando focar, e com um impulso se virou para seu pai. Quem sou eu, então? O homem que sempre olhou para ele com orgulho desviou o olhar, e a expressão de desespero no seu rosto era tão clara que parecia ameaçar quebrar-se. Daniel, eu... O homem não conseguia continuar. Um novo grupo de homens surgiu, e Daniel reconheceu um deles, um velho amigo de infância, mas agora ele tinha um olhar de desprezo. Com um gesto brusco, ele disparou para cima e a adrenalina de todos explodiu em pânico. Antes que pudesse reagir, algo muito pior aconteceu. Uma mulher apareceu, saindo das sombras. Ela vestia um longo casaco negro, com o cabelo desgrenhado. Era uma visão tão surreal que, por um momento, Daniel achou que estava sonhando. Eli? Ele exclamou. A imagem daquela irmã que acreditava perdida para sempre diante de... Seus olhos fez seu coração acelerar. Não, Daniel! Carlos gritou, desesperado, puxando-o para longe. Mas era tarde demais. Ele avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade quase frenética. Você não entende! Eles estão aqui e a verdade precisa ser revelada. Revelada a verdade! Daniel estava confuso. O que ela queria dizer? Ele olhou para o filho daquele homem que se dizia seu pai e sorriu. Mas havia algo sombrio nessa expressão. Eles não são quem você pensa que são. Você é o verdadeiro alvo, ela disse, cada palavra um golpe. Seu pai é um traidor. Um novo alvoroço se instaurou. As bocas dos homens que cercavam o beco se curvaram em sorrisos de satisfação. Daniel mal pôde processar isso enquanto tudo desmoronava. Ao seu redor, ele começou a entender que Eli não estava apenas de volta. Ela era a chave para algo muito maior. Nosso pai, o verdadeiro, ele fez um acordo. O que ele está fazendo, Daniel, não é por você, mas para proteger um segredo. Eli começou,
Mas uma explosão próxima fez o chão tremer, interrompendo suas palavras. Daniel cambaleou, sentindo a gravidade do que estava acontecendo. Angústia e medo se entrelaçaram. O que quer dizer ele? Qual o segredo? A cada nova revelação, Daniel sentia que sua vida estava se transformando em um mistério no ar, com ele mesmo no centro. É sobre você e sua origem. Você não é apenas mais um. Eles precisam de você para cumprir um plano. A incredulidade em sua voz ficou clara, mas algo gelou o sangue de Daniel. O olhar de Eli, ao mesmo tempo desesperado e feroz, falava de uma verdade obscura, de um legado que nem mesmo imaginava. Mais uma explosão! Mais gritos! Ele olhou para seu pai, ou o que achava ser seu pai. O homem estava agora cercado. O pânico em seu olhar se tornava evidente. Ele não era o bastião que Daniel pensava. Ele era parte do problema. Enquanto Eli se virava, um dos homens aliados do pai disparou uma arma em sua direção. Mas Carlos se lançou na frente dela. O impacto foi instantâneo e brutal. A cena desabou. Daniel gritou: "Não!" Seu mundo inteiro agora era um turbilhão de caos e chamas. A verdade que ele mal tinha começado a entender era rapidamente substituída por uma nova e horrível realidade. Sua família estava repleta de segredos grotescos. E a cada escolha errada, ele poderia muito bem ser a próxima vítima. Os olhares de todos se fixaram nele, como se a resposta para tudo estivesse em suas mãos. O caos transformou a cena em um pesadelo sem fim. E tudo o que Daniel queria era entender. Mas ao olhar para seu pai, a única certeza que ele tinha era que nada jamais seria igual novamente. Ao que parecia, aquele lugar se tornaria o cenário de sua própria traição. E o cenário da batalha pelo seu futuro estava prestes a ser decidido. Daniel estava paralisado. A cena explodia em seu redor. O grito de sua irmã ecoou em seus ouvidos, seguido de um silêncio devastador. O corpo dela caiu e tudo ao seu redor parecia desmoronar. A dor que atravessava seu peito era insuportável. Ele nunca imaginou que perderia alguém tão próximo assim, tão rápido. Ele não! Ele se lançou para o corpo dela, mas foi puxado para trás. A urgência de carros e do homem mascarado quebrando seu momento de desespero. O caos à sua volta era ensurdecedor. Os gritos e o estrondo de disparos cercavam tudo. "Daniel, agora não!" Carlos gritou, os olhos fixos nos homens que se aproximavam. "Precisamos sair!" O homem mascarado estava inquieto. As sombras dançavam ao redor deles, enquanto respiravam apressadamente. Dava para sentir a tensão no ar. Um nó entorpecente que se instalava em seus peitos. "Mas eu não posso deixá-la." Sua voz estremecia. Havia uma luta dentro dele, uma escolha agonizante entre seguir em frente ou afundar na dor de sua perda. Enquanto Ellie estava ali, parecendo tão pequena, tão vulnerável, suas verdadeiras origens e segredos perdiam o poder sobre ele. O que mais ele não sabia? Isso não é o que você pensa, Daniel. A verdade é maior do que qualquer um de nós. Eli parecia flutuar entre a vida e a morte. Sua presença ainda ardente como uma chama. O olhar dela pedia que ele se afastasse, que buscasse uma saída. E aquilo seria mais do que qualquer bala. "Eu não posso deixar você." Ele sentia a urgência desgastá-lo, mas seus pés pareciam cravados no chão.
O homem mascarado olhou para ele, os olhos sérios, como se pudesse ver através de seus pensamentos confusos. Daniel, vá! Eles estão chegando! A voz dele era firme. Não havia espaço para dúvidas. Não! Eu não estou indo a lugar nenhum sem a minha irmã! O desespero surgiu, uma rocha pesada em seu peito. O caos ainda pulsava, mas uma nova luz brilhava em meio à escuridão. A determinação crescia. E ali, entre o tumulto, Daniel fez uma escolha. Ele não se voltaria para o lado que sempre conheceu. O que estava à sua frente era uma nova chance. Uma chance de entender, de se libertar. Ele olhou para Eli. Mesmo em sua dor, vou descobrir a verdade. E você não morreu em vão! Gritou, sua voz se perdendo na confusão, enquanto as sirenes se tornavam uivos penetrantes. Ele seguiu para o futuro obscuro. Carlos puxou-o para o lado, mas uma nova força o movia. Ele estava decidido. Daniel finalmente entendeu que a verdadeira batalha não era física, era espiritual. A necessidade de descobrir suas origens, de entender o que estava escondido, agora o guiava. O homem mascarado liderava a corrida, abrindo um caminho entre as sombras. Os tiros ecoavam, mas a determinação envolvia Daniel como uma armadura. Ele sabia que muitos fariam tudo para impedi-lo, mas agora era sua jornada. Um último olhar para Eli, e então seguiria. Viveria por ela. Ele era mais do que um projeto, mais do que uma. Mentira! Ele era Daniel, e enquanto a escuridão se fechava, uma faísca de esperança acendeu na sua alma. Ele tinha que avançar, continuar, mesmo sem saber o que o futuro guardava. Naquele momento, a escolha de lutar pela verdade era só o começo. E você, leitor, está pronto para seguir em frente? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Sua participação é essencial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio.